Muito bem. Então, estamos hoje aqui com a Leruaro. Quero agradecer bastante por aceitar participar da conversa para mais um episódio na luta aí na divulgação da fotografia de rua documental aqui do Brasil. Hoje estamos todo mundo em preto e branco aqui, fazer jus aí ao Alê. Obrigado, Alê, por aceitar e participar. Imagina, obrigado eu aí por convidar e dar espaço para a gente mostrar o nosso trabalho e também dividir um pouco das vivências, né? Eu gosto sempre de começar com uma frase, e eu li uma sua que é: a minha fotografia é o que eu como, o que eu escuto, o que eu vejo, com quem eu ando e onde piso. O que você gostaria de dizer com essa frase, assim? Pô, cara, na realidade, eu acho que o que constrói, né, a imagem de um fotógrafo é a sua cultura, né, cara? É, e quando eu falo em cultura, assim, não é que o cara tem que ser um intelectual, não é que o cara tem que ser um letrado, sabe? Tipo, um doutor, um mestre, mas não. A nossa vivência, né? A nossa trajetória, ela é muito importante para a construção do que é a nossa fotografia, né? Tem uma história do budismo, né, que fala sobre a importância de você curtir a caminhada, né? E eu não sei se é com todo mundo, assim, mas no começo da minha carreira eu tinha sempre uma vontade muito grande de chegar no topo, sabe, de ser reconhecido, né, enfim, ser uma pessoa importante. E eu acho que isso é uma grande fraqueza, na realidade. Que durante o passar dos anos eu fui vendo que isso não. Isso é uma coisa só da nossa cabeça, sabe? E no budismo eu aprendi a curtir a caminhada, assim, porque não importa onde você vai chegar, se um dia você chegar num lugar muito alto, você vai dizer, pô, e agora, né? E se você tá curtindo a caminhada agora, tem que descer, porque, né, você não vai viver no cume, né? E a vida é isso, né? Se você pensar numa trilha sonora de um filme, tem altos e baixos, tem filme que tem música clássica e tem heavy metal na trilha, né? Então, essa constante, essa inconstância, mas como é que eu posso dizer? Enfim, esse gráfico, ele é muito importante, né, para mim, para minha vida, assim. Então, é isso, assim, a fotografia, cada dia a gente está conhecendo coisas, pessoas, lugares, e isso vai construindo a nossa fotografia. Sim. Eu vi também que você é profundamente interessado na figura humana. O Ale faz bastante retrato, até separei uns retratos dele aqui também. Mas o que te interessa tanto na figura humana, assim? Tipo, as pessoas não são muito parecidas, elas não são tudo muito igual. Qual que é o teu interesse, assim? Pois pô, você vem com uma pergunta profunda aí. Na realidade, cara, eu sempre falo que pro fotógrafo ser um bom retratista, que é uma coisa que eu amo fazer retrato, é, o fotógrafo ele tem que entender muito mais de ser humano do que de fotografia. Porque a fotografia, enquanto técnica, ela é de alguma forma muito simples de aprender, sabe? É claro que se você for colocar é, conceito, linguagem, ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Tipo, perspectiva, uma coisa complexa para quem é iniciante. Então, enquanto a fotografia, eu vejo que tem pessoas que fazem uma fotografia e que, de uma forma muito ignorante, por não conhecer sobre esse todo, acha que a fotografia é incrível. Só que a fotografia, na realidade, quando você aprende a ler uma fotografia, as pessoas do mercado, elas sabem o que é uma fotografia boa e o que é uma fotografia
ruim, ou enfim, uma fotografia muito simples que não faz muito sentido, né? Então, voltando à tua pergunta, depois de dar essa volta toda, o que me interessa no ser humano é justamente conhecer, né? Tipo, essa busca por conhecer o ser humano fez com que eu me interessasse por conhecer muito sobre mim, porque eu não tenho como fazer uma leitura sobre você se eu não conheço nem a mim mesmo. Então, de alguma forma, é um revés, assim, sabe? Eu me interessei muito pelo ser humano, para me conhecer profundamente, para conseguir fazer uma leitura, e não só para fazer uma leitura, mas também para respeitar o próximo, né? A pessoa que está do meu lado, como ela é. E as pessoas são muito diferentes, velho. Muito diferentes. Não É, tem nada de parecido numa pessoa e na outra. sim. E, até para situar a galera, assim, eh, o Ale faz bastante coisa na rua também, que eu diria mais foto documental, né, mas também toda foto é documental, né. Tipo, mas eu acredito que a maioria do trabalho dele não foi, tipo, street. E como é que a gente tá, tipo, num nicho mais de fotógrafos de rua, eu gostaria de saber qual que é a tua relação com a fotografia de rua em si, assim. Se ela veio primeiro do que teus retratos documental, tanto em estúdio, tanto na rua, assim, como é que. Cara, então, na realidade, eu preciso citar uma pessoa que é um grande amigo e que foi muito importante para minha trajetória. O nome dele é Luiz Fernando Frandoloso. Eu fui um fotógrafo publicitário e, uma certa época, 25 anos atrás, o Fernando me mandou um e-mail pedindo emprego, dizendo que conhecia meu trabalho e queria trabalhar comigo. E ele morou já em muitos lugares. Na época ele estava morando perto de Foz do Iguaçu, em Medianeira, onde moram os pais dele. E aí eu disse, pô, mas a gente vive muito longe, né, cara? Diz que o mínimo seria você vir pra cá, a gente se conhecer, e aí se bater a empatia, eu vou em seguida montar um estúdio em outra cidade, e aí se você quiser a gente mora junto lá e trabalha junto. E ele foi me conhecer. E o Fernando é um cara que ele, na época, já tinha muito conhecimento e tinha um bom trabalho de foto de rua, sempre com Hasselblad. E aí a gente se conheceu, bateu uma empatia e tal, e eu resolvi levar ele pra gente fazer uma saída fotográfica na rua, num lugar e tal. E daí ele disse, pô, mas você já com câmera digital, eu com autofocus, eu com uma câmera médio formato, com negativo. E aí eu disse, bom, então vou botar. Bom, eu uso no manual, vou botar a lente em manual Fox e vou fotografar em preto e branco. Eu fotografo pouco, assim, não sou um cara de descer o dedo. E eu acho que o que importa é a fotografia e não o, o aparato, né? Enfim, a mídia, o suporte. O que aconteceu foi que naquela saída, cara, eu fiz uma foto que me deu o primeiro prêmio da minha vida. Eu ganhei, acho que o segundo ou terceiro prêmio da revista Leica, da revista fotográfica. Eles tinham o prêmio Leica Photograph. Era Leica Agfa Photograph, melhor, uma coisa assim. E o Fernando, é, perderam o rolo dele no laboratório. Ele nunca viu as fotos. E a partir dali, cara, é, eu comecei a me interessar por fotografia de rua e entender que eu era muito ruim nisso. Eu Hum, passei a entender a dificuldade de uma foto bem composta, de uma foto bem feita na rua, assim, sabe? E aí eu lembro que eu morava no sul e eu ia para São Paulo e eu tentava fazer street, assim, tipo, e fazia essas fotos que eu falo que muitas vezes as pessoas acham que, sabe, pô, fiz uma foto. Então, as minhas fotos não tinham nada.
Só que como eu sempre fui de estudar, né, eu entendia que eu era muito, muito ruim, assim, de foto de rua. E aí eu comecei a fazer mais, e me interessar mais e tal. E numa viagem em 2018, uma viagem para Europa, eu fiz muita foto de rua, fotos que eu gostei muito. E é muito recente, mas eu posso te dizer que eu acho que foram as primeiras fotos que eu gostei muito de street, que foi em 2018. E aí em 2019 eu fiz uma outra grande viagem pela Europa, por 11 países, e fotografei muito. Muito assim, tipo, quando eu falo muito, é uma média de, sei lá, 30 fotos num dia, sabe? É como eu viajei bastante, andei muito, né? Agora, quando eu voltei para São Paulo, né, já morando em São Paulo, obviamente, eu olhei para minha companheira e disse para ela, pô, olha como tá, né, o centro de São Paulo, nessa mudança tão grande, eu conheço esse lugar há tantos anos. Como que eu vou para a Europa e viajo e fotografo e fico encantado, e quando eu tô aqui em volta da minha casa eu não fotografo, sendo que eu sou um fotógrafo? E daqui 20 anos eu encontrar uma pessoa muito importante do meio da arte e ela me perguntar onde é que eu estava nessa época, e eu falar que eu vivo no centro de São Paulo, e ele me perguntar o que eu produzi e eu falar que não produzi nada, é o fim para mim. E aí, naquele dia mesmo, a gente foi no mercado e eu levei a câmera e fiz uma foto que me encantou muito. E ali eu comecei esse projeto do centro de São Paulo, que durante 5 anos eu fotografei todo dia, fiz coisa como 16 mil fotos no centro de São Paulo. E aí esse trabalho, ele é um trabalho street, mas é um trabalho documental, né? Então, ele tem um foco documental. Eu sempre tenho meus projetos muito bem alinhados, eu sei o que eu quero deles. É, E isso é isso é um grande aprendizado que eu tive com uma pessoa que eu também preciso citar o nome, a gente não pode esquecer, né, da nossa trajetória, né? A nossa fotografia, ela é o que a gente vive, né? Mas é uma coisa muito importante a gente não esquecer as pessoas que fizeram com que a gente evoluísse, né? Que é a Silvana Boni, que é ela é mestre, doutora em arte, e ela foi a primeira curadora que me acompanhou, assim, lá por 2012, 2013, ela me deu uma assessoria durante um tempo, e ela falava: você tem que amarrar os projetos, você tem que pensar no projeto lá no fim, antes de começar a fotografar. Enfim, esse trabalho do Centro de São Paulo, eu vendi 30 fotos para a maior coleção do mundo de fotografia da Biblioteca Nacional Francesa. Participei de uma exposição coletiva em Paris em 2023 com ela, com uma foto desse trabalho grande, 2 metros e pouco. E depois lancei o livro lá em Paris e depois fiz um mesmo livro com uma versão nacional, é, publicada pelo selo Vertigem do Thiago Jonas, que foi a nossa primeira publicação juntos. E aí eu fiz 7 lançamentos nacionais desse livro. Fiz Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Caxias do Sul, que é a minha cidade. Deu 6, o sétimo eu não lembro onde é que é. Será que eu fiz 2 em São Paulo? Mas enfim. E a partir disso, eu acho que eu aprendi um pouco a fotografar na rua. E tô falando sério, não é falsa modéstia, não é dizer assim, ele tá sendo arrogante. Não, eu aprendi um pouco, entendeu? Porque quando a gente acha que sabe, eu acho que é um grande tiro no pé a gente achar que sabe, sabe? Porque
quando tem espaço para aprender, quando tem espaço para evoluir, a vida é muito mais interessante, sabe? Então, eu acho que eu sou uma pessoa difícil para para as pessoas se relacionarem comigo, sabe? As pessoas me falaram muito isso a vida inteira e hoje me conhecendo um pouco, eu tô admitindo que eu sou um pouco difícil. Mas um pouco difícil assim, cara. Eu não tenho muito espaço para pessoas vazias, sabe? Eu sou uma pessoa acessível, você vê, né? Sim, Entrou em contato comigo, você sabe como é que foi meu retorno, né? Mas eu não tenho muito espaço porque o tempo é uma coisa muito valiosa, cara. Então não é que eu não tenho tempo, eu tenho tempo para tudo que eu quero, que eu acho que é justo, importante, justo. que pode acrescentar alguma coisa na minha vida ou na vida de alguém. Sim. Esse livro que tu falou que fez 7 lançamentos é o Centro Universo? Isso. Tá, que eu vi que aí é bem mais street mesmo. E, nesse tema de projetos, assim, pra ti o projeto ele vem antes ou depois das fotos? Tipo, tu pensa nas fotos pra já criar esse projeto ou primeiro tu junta elas, vê como elas vão se encaixar e depois surge o livro? Mais uma boa pergunta, cara. Na realidade, assim, ó, a arte não tem compromisso com a verdade. Então, por mais que tu tenha muita ética, caráter, que é uma coisa muito importante na vida, na construção humana, do ser, de quem a gente é, a gente, na arte, a gente pode extrapolar, entendeu? Eu acho que a fotografia, eu já escutei isso, eu não lembro de quem foi, e aí eu não tenho como citar porque eu não lembro, mas que a fotografia é uma boa forma de mentir, sabe? Então, eu tenho projetos que eu tenho uma ideia e eu persigo ela e construo a partir da minha ideia. Agora, recentemente eu comecei um novo projeto porque eu sou um cara obsessivo por fotografia. Então, eu fotografo literalmente todos os dias e eu tenho vários projetos. Aí então, cara, eu comecei um projeto recentemente e aí um dia eu fiz uma foto e eu pensei, putz, isso é um outro projeto. E aí, uma outra coisa que eu faço, que eu acho que é uma. E aí, então, eu estava fazendo uma foto para esse projeto novo e eu me liguei que essa foto, ela era outro projeto. Ela era para outro projeto, uma outra ideia. Mas tudo bem, obviamente que eu fiz, porque era uma foto interessante para mim. E aí, eu acordo sempre muito cedo, cara, e eu vou editar meu material todo dia. Todo dia eu vejo meu material, todo dia eu edito um pouco do meu material. E aí no outro dia, rapidamente eu selecionei umas 1.800 fotos, Caraca. desse tema que eu imaginei que era outro projeto, sabe? Então, eu tenho, às vezes eu vou mexer no meu material e eu vejo que eu tenho projetos ali que eu nunca pensei nisso, sabe? Mas, pois é, tipo, porque eu vejo que tem muito fotógrafo que fala da importância de projetos, né? Tu acredita que isso te ajuda a ter um norte para tua fotografia, assim? Que ajuda a melhorar em algum sentido, que aí também. Claro que que a fotografia de rua é tudo muito espontânea, tudo muito diferente, né? Mas, sei lá, não te ajuda a ter um norte, assim, a tentar definir, tipo, não, até um estilo fotográfico, algo assim do tipo. É, Então, cara, na realidade, eu acho que o mais importante na fotografia é uma linguagem, Tá. entendeu? Porque se você parar para pensar na história da arte,
Se você falar em Van Gogh, ele tinha um estilo. Se você falar em Modigliani, ele tinha um estilo. Se você falar em Picasso, ele tinha um estilo, né? Agora, se você vai falar em Sebastião Salgado na fotografia, ele tem um estilo. Se você vai falar em Mário Testino, ele tem uma linguagem, né? E aí você pode ir para qualquer outro grande fotógrafo, tipo, você pensa em Irving Penn, né, cara? Você pensa em, sei lá, em Lebowitz, Dani Arbus, sabe? Tipo, Susan Meiselas, Joel Meyerowitz, qualquer grande fotógrafo, qualquer fotógrafo importante, qualquer artista importante, ele tem uma linguagem muito bem definida. Então, eu vou dar um exemplo de um fotógrafo brasileiro, é, o Cristiano Mascaro, por exemplo. O Cristiano Mascaro, ele é um fotógrafo que trabalhou muito com fotografia de ambiente, de arquitetura, né? Foi convidado pela embaixada portuguesa para ir para Portugal fazer um livro com o olhar dele, por exemplo, né? O Cristiano Mascaro é um cara que vai para Nova York fotografar as obras de um artista, por exemplo, o Richard Serra. E o Mascaro, ele fala que ele não tem um projeto, que a fotografia dele é uma fotografia solta, né? Então, eu acho que realmente cada um tem que definir, né? E essas definições são muito difíceis, né? Porque lidar com a liberdade não é fácil, né? Agora assim, eu não sou um cara de fotografar qualquer coisa, assim, tipo, tá sempre fotografando, não. Eu fotografo todo dia, porque por onde eu passo, tem coisas que me interessam para contar as histórias que fazem parte da minha vida, que eu me interesso contar, entendeu? Até estava falando do Cristiano Mascaro, ele tem um curso grátis de fotografia de rua na internet. Só para ficar a dica aí que eu fiz mês passado, só para o pessoal ficar sabendo, ele é só pesquisar no Google que vai aparecer. Mas, e para ti, assim, tipo, o que que tu considera uma fotografia boa para ti? Tipo, nas tuas fotos, quando tu olha para elas e tu sente que ela ficou boa, o que que ela tem que passar para ti, assim? Bom, aí depende, né? Porque, por exemplo, hoje a gente vive muito na era do Instagram, né? Então, às vezes eu tô falando sobre uma coisa com um amigo, por exemplo, eu pergunto se ele viu a foto que eu postei no Instagram, porque essa foto ela tá conectada a isso que a gente está conversando. E ele falou, ele disse, eu vi, mas não prestei atenção. E 99% das pessoas ou não dá like, ou dá like sem ver a fotografia, porque as pessoas não estão mais nem aí para isso, né? Então, eu estou citando isso porque pro Instagram pode ser de uma forma, entendeu? Para Entendi. postar no Instagram é uma visão, entende? Agora, por exemplo, se você for ver o meu livro Centro Universo, é um belo exemplo. Tem foto ali que ela faz parte do projeto, que ela faz sentido no livro, mas ela sozinha é uma foto de merda. Só que como eu tô muito conectado com o meu projeto, eu sei que aquela foto ela vai encaixar no respiro do livro, por exemplo. Entendi. Ela vai encaixar como uma forma de linkar a cidade que eu estou passando, que eu estou fotografando, entende? Ela vai linkar como uma crítica social, ela vai linkar como uma desordem social, sabe? Tipo, então, por isso que voltando lá atrás ao início da nossa conversa, né, a cultura ela vai impactar aí de novo, né? Que é o que você está, né, tipo, usando, né, do seu intelecto, da sua
forçando a sua mente para comunicar, né, esse projeto através das imagens, entende? Então, assim, ao invés de fotografar, de fazer 1.000 fotos num dia, eu prefiro fazer 30, 70, sabendo que essas fotos elas fazem sentido para mim. Mas, no caso de street, por exemplo, eu acabei de voltar de uma viagem grande que eu fiz muito street, solto, né? E eu tenho um objetivo para isso, não é nada em vão na minha vida, assim, fotográfica. Eu sempre tenho um objetivo, eu tô fazendo isso por algum motivo, entendeu? E aí, nessas fotos, elas são boas para mim quando eu consigo pegar uma composição foda, um momento foda, sabe? Tipo, uma fotografia, para mim, ela é interessante quando eu consigo mostrar um lugar onde a maioria das pessoas já passaram ou já viram, porque é um lugar muito conhecido, só que eu estou mostrando de uma forma ácida, né? Tipo, com humor ácido, ou como uma crítica, né? E de a pessoa olhar a foto e dizer assim, nossa, sério que é nesse lugar? Eu nunca ia imaginar, né? Então, quando você consegue, de alguma forma, recriar o ambiente, mostrar um ambiente de uma forma diferente, né? Eu acho que isso pode ser interessante para mim, assim. Sim. E quais que seriam as tuas estratégias, assim, para fotografar na rua? Eu digo desde configuração de câmera até, tipo, ser rápido na hora de fotografar. Se tu olha no viewfinder, assim, como é que quando se tu aborda as pessoas para fotografar, se tu pede autorização, como é que como é que tu faz, assim? Cara, então, bom, a primeira coisa eu sempre falo que para saber fotografar tem que saber olhar, né? A gente tem que olhar, a gente tem que saber olhar. A gente tem que conseguir ter uma visão sobre o mundo para fotografar, né? Então não adianta simplesmente a gente sair com uma câmera fotografando se a gente não está visualizando nada. E então conhecer minimamente o lugar onde a gente está fotografando é muito importante, né? Mas você foi para um lugar que você nunca tinha ido. Não tem problema. Fotografa mais devagar. Olha um pouquinho antes, né? Bom, mas isso eu sou assim, né? A minha verdade não é absoluta. Essa é uma questão. A outra questão, conheça o seu equipamento como se ele fosse uma extensão do seu corpo, né? Eu vou usar a lente X. Você sabe quantos ângulos essa lente abre? Você está minimamente condicionado a isso quando você está olhando para a cena, entendeu? Eu estou olhando, mas eu estou olhando com uma visão de 50 e a minha câmera está com uma lente de 35. Então isso vai te atrapalhar muito na hora de fotografar. Mas eu sou iniciante e não é fácil. Realmente não é fácil. E não é fácil, e tem gente que fotografa há 30, 40 anos e não se ligou, não gravou, não presta atenção nisso. Tem um outro tipo de forma de fotografar e tá tudo bem. Por isso que eu falo que a minha verdade não é absoluta. É, Eu gosto de olhar no visor, sim. Eu não. Eu uso o rangefinder, né? Eu uso Leica M, então não estou vendo ali a fotografia como uma mirrorless, e nem através da lente, mas isso faz com que eu tenha uma visão mais ampla também do ambiente onde eu tô, né? Faz com que eu consiga olhar em volta, porque é uma câmera pequena e é um visor que me permite isso. Na rua é muito raro abordar alguém, velho, hoje em dia, assim, a não ser para projetos específicos que são retrato de rua. Aí alguns eu abordo, outros não. Eu tenho um projeto que eu fotografo, que eu faço os retratos de rua que eu já fiz em vários lugares que eu passei. Esse é o tema do meu próximo livro, também com o selo Vertigem. Irado.
A gente vai lançar um livro na metade do ano que o tema é retrato de rua. E então aí eu abordo pessoas onde eu tiver, né? E mas assim, por exemplo, tipo, acontece em vários lugares, né, da pessoa, você me fotografou, sabe? Tipo, então tem algumas técnicas que eu uso assim de tipo me fazer de bobo, sabe? Tipo, aponta para um lado, tipo, né? Você tá vendo a foto ali, sabe? Tipo, aponto aqui, faço foco, viro, fotografo e viro de novo e guardo não, solto a câmera e vou andando, Sim, né? Tipo, essa é uma outra coisa, tá com a câmera no pescoço ou na mão, porque eu falo sempre, quando você viu a foto, você já perdeu a foto, então não dá tempo de você tirar a câmera do bolso, sabe? Isso não existe. Mas é perigoso, tá? Mas não é perigoso, mas assim, cara, o fotógrafo assim, é perigoso ser policial, por exemplo, né? E o cara não deixa de ser policial, sim, né? Então, se você quer fazer fotografia de rua, por exemplo, você vai ter que calcular os seus riscos e treinar isso, sabe? Porque quanto mais medo você sentir, mais problema você vai ter. E uma dica final, assim, cara, sobre essa pergunta que você fez. sempre agora para esse teu projeto que vai ser retratos na rua, né? Desculpa, Tu vê a desculpa, rua como... desculpa, agora travou, cara. Travou? Tá... Não, Agora, agora, agora. agora voltou. Tá. Tipo, por exemplo, agora nesses retratos que você vai fazer na rua que vai virar um livro ou já está virando um livro, né? Como é que tu pensa que tu vai lidar com o direito de imagem, assim? Porque é uma questão meio complicada hoje em dia. Tu tá pedindo autorização para eles depois, alguma coisa assim? Eu não peço. Tipo, se eu vou transformar em livro, eu vou na sorte ali. Mas como é que tu trabalha nesse sentido, assim? Não, eu fotografei 15 anos para banco de imagem, né? Então eu tive que pedir autorização para muita gente. E agora, então, cara, eu entendo assim, eu não tô vendendo a foto dessas pessoas, né? Eu tô fazendo um livro de arte de pouca tiragem, não vou ganhar dinheiro com isso. Então, a pessoa ela posou para mim sabendo disso, entendeu? Então, eu acredito no bom senso das pessoas e já era. E na realidade, assim, tipo, esse é um projeto de anos já, então o material já tá pronto, já estamos editando o livro, sabe? Eu já Entendi. fiz. Sim, Mas eu vou só dar mais uma dica do assunto de antes, assim, que, que é assim, por exemplo, você tinha falado de configuração de câmera, né? Se eu vou sair, eu tô no hotel, por exemplo, e eu vou sair para fotografar, no corredor do hotel e no elevador, eu tenho uma luz, que é uma luz mais ou menos igual. Eu vou sair com essa câmera configurada para o corredor do hotel. Quando eu chegar no térreo do hotel, que eu for sair do hotel, no hall ali, eu vou configurar a câmera para fotografar na rua. Então, eu não vou configurar a câmera na hora de fotografar, entendeu? E aí é aquela coisa, né, velho? Tem gente que usa a técnica CN16, que eu uso também, mas eu estudei sistema de zonas do Ansel Adams e eu faço uma boa leitura da luz, então eu instintivamente eu falo assim, uma luz ambiente é muito parecida com a outra, uma luz de carro é sempre parecida, uma luz de poste é sempre parecida, a luz do sol é sempre a mesma, nublado é quase sempre a mesma. Então, se você gravar quatro, cinco tipos de fotometria, tá bom, entendeu, velho? sim. Que é como era usado antigamente, Desculpa, a primeira técnica que tu falou antes do sistema do Ansel Adams, qual que era o nome mesmo? sistema de zonas, Não, mas acho que tinhas falado outra, que eu não... N16. Isso, eu não conheço dessa técnica. Poderia explicar, por favor? Porque Claro. agora...
Claro, Sunny 16 é basicamente assim. Se você está com ISO 400, vamos botar ISO 100, tá? Tá. Se você está no sol com ISO 100, você vai usar diafragma 16 e velocidade 100, Hum, entendeu? E se tiver nublado, aí é aquela coisa, né? Tipo, se tiver nublado um pouquinho, parcialmente nublado é um ponto, então vai 11, 125. E se tiver mais nublado, 8, 125. Ah, mas eu quero diafragma mais aberto, daí multiplica, né? 11, vamos supor que esteja com sol, né? Você está com 16, 125. Você quer 500 de velocidade, 508. Ah, eu quero 1000 de velocidade, 1056. Entende? pô, que legal, não conhecia dessa. Isso é uma. Só para te ter uma ideia, quando tinha uns filmes, assim, amadores, antigamente, isso é uma regrinha que vinha dentro, assim, sabe? Tinha, assim, tipo, solzinho, nuvenzinha, o homenzinho correndo, sabe? Tipo, então, era Sim. uma forma de você fotometrar sem fotômetro, assim, resumindo, cultural, cultura, né? Você tinha isso dentro da cabeça e era obrigado a lembrar, assim. Pô, que massa. Isso eu só não conhecia dessa técnica. Mas eu vejo que, pô, isso que tu falou de meio que decorar a luz, né? Isso ajuda muito. Porque até eu não lembro qual que era o nome do fotógrafo, mas ele é fotógrafo de animais de vida selvagem. Ele diz que ele só precisa configurar, fazer a fotometria uma vez. Porque se ele vai ficar, tipo, sei lá, da 1 da tarde até 3, 4 horas, a luz vai ser praticamente a mesma. Então ele não. Se ele sabe onde a luz está projetando tudo, não precisa ficar perdendo cabeça com esse tipo de coisa, É, né? a luz não vai mudar a intensidade, só vai mudar o ângulo, né? Sim. E tu vê a rua como um laboratório para tuas fotos de. É que tu não é só estúdio que tu faz, né? É, fotos externas, assim. Tu acha que ela te ajuda nesse sentido ou é ao contrário? Cara, na real, assim, os meus retratos, que a maioria das pessoas acha que é em estúdio, 96, 97% não é estúdio. Sério? Caraca, É, eu jurava, eu achava que era em estúdio. não. Cara, é muito fácil detectar se o meu retrato é em estúdio. Se ele tiver um contraluz, ele é em estúdio. Se ele não tiver, que é a maioria, não é em estúdio. Entendeu? Então, Sim. essa é a importância da linguagem. Quando você tem uma linguagem, você passa a enxergar onde funciona a sua fotografia e onde não funciona. Você fala de laboratório, acho que o grande laboratório, na realidade, cara, é estar em movimento e atento, sabe? Não é assim, tipo, se fotografando na rua ou se fotografando. Não, eu acho que estar atento, entender qual que é o equipamento que tem que estar com você, né? Tipo, eu não acho que todo mundo tenha que estar com o equipamento sempre, mas eu tô sempre com uma câmera, pelo menos uma, e é difícil estar só com uma. Tenho trocado muito raramente de lente, mas sou super neurótico, assim, sabe? Tipo, tenho a 35 favorita para isso, a 35 favorita para aquilo, a 50 para isso, a 50 para aquilo, sabe? É, porque é isso, eu acho que, de novo, eu vou fazer a referência aos pintores, né? O cara não pinta uma tela inteira com um pincel só, entendeu? Tipo, claro que tem pintores que pintam. Da mesma forma que o Pierre Verger, durante a vida inteira dele, usou uma Rolleiflex só com uma lente só. Tá tudo certo, entendeu? Só que o meu trabalho, ele tem uma característica que me encanta, eu gosto do meu trabalho, né? E para isso eu preciso de alguns outros pincéis, entendeu? Sim. E é isso. Mas o minimalismo é bom, assim, é interessante. Viajar leve. Sim, sim. Eu tô até com uma 5D Mark III, pô, é pesadona assim, né?
Só que como eu só tenho uma câmera, eu acabei optando por ela, porque aí ia facilitar para tudo que eu quero fazer, assim. E tu diria que eu tava pensando aqui, teu estilo seria, se eu estiver errado, assim, por favor me corrija, mas uma vibe meio noir, meio low key, assim? Tu consideraria algo nesse sentido, assim? Sim, sim, bom, eu comecei com 14 anos estudando desenho, né, cara? Aí fiz desenho artístico, fiz cartoon, fiz iluminação cênica. Aí depois estudei 2 anos de dramaturgia, ah, fiz um workshop de cerâmica, estudei vitrinismo. Aí eu fiz uma escola de direção de fotografia de cinema. E ali eu me encontrei na fotografia. E aí, assim, tipo, as minhas relações na época era a galera do teatro. Então eu comecei fotografando teatro. E já tem essa luz mais. É. E aí, durante um bom tempo da minha vida, eu me perdi, assim, porque eu fotografava comercialmente, né, e não tinha essa visão toda, essa dedicação. E aí a minha linguagem foi vindo ao natural, assim. É, eu, em 2009, eu queimei tudo que eu tinha produzido até então, de 1996 até 2009. Então, todo o trabalho que alguém conhece meu é de 2009 para cá. Então, é um trabalho jovem, né? São 16 anos de fotografia, o resto pegou fogo. Pois é, tá, para quem não sabe essa história, ele literalmente queimou todas as fotos que ele fez, assim. Por que que tu sentiu, assim, que, que ia queimar as fotos, literalmente? Cara, eu dou sempre a mesma resposta, porque era uma merda, era muito ruim, sabe? Não tinha por que guardar, assim, não tinha uma importância. E, e eu queimei cromos negativos, HDs, DVDs, CDs, tudo, gavetas. Mas é isso, acho que é importante saber o que faz sentido pra você, né? A minha fotografia de hoje faz sentido pra mim. Então, então não vale a pena ficar com elas, assim, né? Sim, com É, eu, certeza. eu já sou meio diferente, assim, eu fico acumulando foto, eu quero até deixar de fazer isso, mas às vezes é bom queimar tudo também, né? Recomeçar assim, né? Sabe aquela coisa, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Agora, tem uma coisa que eu faço que eu indico e que é muito difícil achar alguém que faça, que é ter um arquivo muito organizado, cara. Sabe? O meu arquivo é muito organizado, assim. Sabe? Eu tenho tudo tagueado, tudo separado. Eu viajo com um catálogo com um catálogo com visualizações inteligentes, sabe? Então, no meu catálogo tem tudo que eu preciso e para exportar uma foto até 2.000 pixels, por exemplo. E meu material tem o backup em vários lugares, assim, não é uma coisa que tá só na minha casa, sabe? Sim. Isso é muito É, importante. aí agora já tá longe de querer queimar as fotos, né? Mas eu achei Sim. interessante isso de desapegar, né? Desapegar um pouco do. Até eu queria entrar também contigo sobre o assunto de curadoria, né? Que eu vejo que tu já fez bastante trabalho com curador, assim, né? Mas para quem ainda não tem acesso a curador, ainda não chegou assim, qual que seria a tua dica para uma autocuradoria? É possível fazer uma autocuradoria para ajeitar o trabalho, assim? Como é que.
uma dica que tu poderia dar assim pro pessoal? Autocuradoria eu acho que não. Eu acho que edição do próprio trabalho, né? É, assim, tipo, explicando um pouco, né? Eu até tem fotógrafos que não gostam da figura curador, né? Porque acho que não precisa curador, não sei o quê. Não, eu acho que precisa de curador, sim. Eu acho que cada um numa cadeia, né? Num mercado, cada um tem o seu lugar, né? Então, por isso que eu trabalhei já com várias pessoas na edição dos meus livros e acho isso muito importante, porque cada um tem um recorte do meu trabalho, exposição, livro. Isso vai fazendo com que o fotógrafo também enxergue o seu projeto sobre o recorte de uma pessoa que tem uma outra visão e um conhecimento muito profundo, né? Agora, é muito importante é, estudar edição, velho, entendeu? Porque a edição, ela é uma coisa muito complexa, assim. Tipo, se você vai fazer uma edição de um trabalho, por exemplo, para mandar 10 fotos para um concurso, é uma coisa. Se você vai fazer uma edição para uma parede, onde as pessoas vão estar paradas na frente e vão andar um passo para ver outra foto, é outra coisa. E se você vai fazer uma edição de um livro que vai ser passado uma página, é uma outra coisa. Então, não é por nada que existem pessoas que, né, são especialistas nisso, assim. E acho, inclusive, que o editor é uma coisa e o curador é outra, embora tenha curadores que editam muito bem, né? É, e não acredito que tenham editores que façam boas curadorias, mas tem pessoas que fazem os dois, então é difícil assim o fotógrafo. Eu conheço vários fotógrafos que editam os próprios livros e tal, e acho que tá tudo certo, mas não é a mesma coisa, cara. Não, claro. É, se tem gente que o trabalho dele é esse, né, se ele é profissional naquilo, alguma coisa para acrescentar, com certeza, né, sempre E não é só isso, assim, a gente olha para o nosso trabalho com apego, né, cara? A gente tem um apego pelas imagens difíceis que a gente criou, sabe? Tipo, sei lá, algum afeto pelo trabalho. Então, desapegar é uma coisa difícil. E o curador ou o editor que vai fazer a seleção do teu trabalho não tem apego nenhum, né? sim, vai vai no olhar dele mesmo se ele achou que ficou bom ou não, assim, né. Sim. Então até porque para as próximas perguntas acho que seria já interessante eu mostrar as suas fotos. Só enfim, vou começar aqui só um segundo. Aqui, compartilhar. Deixa eu ver. Tá aparecendo? Tá. É só para vocês terem uma noção dos fotógrafos que ele já fotografou. E aí, se puder contar um pouco da história de como que foi conhecer eles, como que foi fotografar eles, assim. E se foi em estúdio ou não, porque agora eu fiquei curioso. Eu achei que elas tinham Não, cara. sido. Então, na realidade, assim, bom, Sebastião Salgado é um cara que eu queria muito retratar, obviamente, porque eu tenho um trabalho, para quem não conhece, que chama O Retrato da Fotografia Brasileira, o qual eu publiquei um livro em 2023 com 187 retratos de fotógrafos. E 5 dias depois eu consegui retratar o Sebastião Salgado. Eu já tinha ido até para Paris, bater na porta dele, não tinha encontrado, já tinha feito tudo quanto era contato. E 5 dias depois eu consegui ir né, porque assim, a gente vai criando uma rede, e aí algumas pessoas vão criando uma simpatia pelo teu trabalho, e vai ter uma coletiva do Sebastião Salgado, você quer ir, eu te convido e tal. E Entendi. aí eu fui na coletiva,
Só que eu fiz um retrato legal e tal, mas não era o retrato, assim, sabe? E aí, o ano passado, o Sebastião ia para Paraty, eu fiquei sabendo. E aí eu fui para Paraty, fiz um contato com a Lélia e acabei fazendo o retrato dele e dela. Esse retrato é de manhã, tipo 10 da manhã, na no meio de um mato assim, é uma luz de sol, cara, uma luz de sol rebatida no lugar, assim, sabe? Não é em estúdio, não. E E esse é um aí, retrato que eu gosto muito daí, né? pô, não, ficou muito massa. Mas tu usou rebatedor, alguma coisa assim, ou foi só a luz dura ali da hora? Não, não uso rebatedor, não, eu resolvo do jeito que tá, cara. Às vezes eu tenho um flash junto comigo, quando eu sei que eu vou retratar, eu tenho ou um flash ou uma luz de LED, sabe? Tipo, tanto faz pra mim. É, tanto faz, porém, assim, se eu sei que eu vou retratar na rua e eu vou querer uma luz, eu levo um flash, entendeu? Mas não boto Entendi. tripé, nada, seguro na mão, geralmente. Pô, irado. Até se eu não me engano, esse é um tipo de luz que ele usa bastante também, né? O Sebastião? contraluz, assim. É, Ou, acho que sim. não, posso estar enganado também. Mas, porra, irado. Bruce Gilden. Então, e aí, só para falar, assim, hoje eu já retratei 536 fotógrafos no mundo. Então, como você está mostrando o Bruce Gilden, em 2023, na realidade eu já tinha feito alguns retratos de fotógrafos internacionais, mas em 2023 eu decidi então internacionalizar mesmo esse projeto e dizer eu vou para cima e vou fazer grandes fotógrafos, e o Bruce Gilden foi o primeiro dessa. É curioso você mostrar a foto dele, porque ele foi o primeiro depois dessa vontade, dessa busca, assim, né? E aí, nesse caso, eu tô com um flash AD 200 segurando na mão e com uma lente 50, rádio flash na câmera. Que massa. E, e da onde que veio essa tua ideia, assim, de retratar os maiores fotógrafos vivos do mundo aí? Cara, é uma boa pergunta de novo. Eu sempre fui apaixonado por São Paulo. Eu já tinha morado em São Paulo de 2006 a 2008, 2007 a 2009, que era virado de ano, assim, mais ou menos. E aí, por um motivo específico, eu voltei a morar no Sul, porque é um motivo de família e tal. Em janeiro de 2017, eu volto a morar em São Paulo. E acho que em abril de 2017 morre minha mãe. E a vida em São Paulo, ela é muito incrível, é um lugar que tem muita oportunidade e tal, mas você precisa ser de certa forma aceito, assim, você precisa, né, se relacionar, conhecer pessoas, né, abrir um campo para você, né, você é um estrangeiro chegando lá. E aí eu falo lá porque eu tô viajando, não tô em casa. E, e aí então, quando a minha mãe faleceu, cara, eu tava num momento onde em São Paulo todo mundo dizia pra mim, pô, vai morar em Nova York, Tóquio ou Berlim, velho. Tua fotografia é muito underground, vai ser mais legal pra você lá e tal. E eu falava sempre como eu falo, eu moro em São Paulo porque eu amo e eu vou morar aqui. E aí, quando a minha mãe morreu, velho, eu me dei conta que eu não tinha um grande retrato dela. Assim, um grande retrato que eu falo, eu ter feito um retrato que eu gosto da minha mãe, entendeu? E aí, é, como de certa forma eu não estava sendo aceito em São Paulo, eu disse, bom, eu vou fotografar todos os fotógrafos e todo mundo vai me conhecer e eu vou conhecer todo mundo e
assim eu vou abrir minhas portas em São Paulo e assim eu fui abrindo no Brasil e agora tô abrindo fora, sabe? Tipo, porque aonde eu passo tem grandes fotógrafos e eu acabo fotografando e é um barato. Me divirto, sabe? Tô feliz com esse projeto. Provavelmente o ano que vem eu faço outro livro. Estou negociando duas grandes exposições desse projeto, já pensando, né, nos fotógrafos internacionais junto. É isso. Pô, Assim, um resumo. sim, é bom tanto para um networking, tanto para chegar perto, né, desses fotógrafos, assim, deve ser uma experiência muito, pô, muito legal mesmo. Na realidade, assim, cara, para mim é uma grande pesquisa, porque eu estou sempre pesquisando, né, quem são os nomes contemporâneos e uma coisa que eu sempre fiz, então me dá muito prazer entender. Agora, por exemplo, acabei de retratar em Milão o cara que ganhou o último prêmio Oscar Barnack, sabe? O David Monteleone, um cara que tem um trabalho absolutamente incrível. Então, um cara que está na crista, assim, que ganhou um grande prêmio mundial, né? Então, isso é muito legal para mim. Agora, o maior barato para mim é estar fazendo uma documentação, né, cara, que tipo, que eu escuto de pesquisadores da fotografia que eu sou o cara que mais fotografa fotógrafo no mundo. Então, isso é legal, assim, porque eu tô fazendo realmente algo que faça sentido ser decado, sabe? Irado. Sim, sim. Até porque fotografia documental, o poder da fotografia tem muito a ver com isso também, né? De gravar história, né? Gravar a história do mundo mesmo, assim, ainda mais com as pessoas que gravam as histórias dos outros, né? É. Mas e quando tu vai fazer esses retratos, assim, por exemplo, nesse caso do Bruce Gilden, tu pensa, o Bruce Gilden, ele é famoso por fotografar com flash. Vou usar o flash por causa disso? Não, não, nada a Tá, ver. nada a ver, tá. É É a tua por causa, linguagem, é o aparato que eu preciso para fazer um retrato com a minha linguagem no lugar que eu fotografei ele, entendeu? entendi. É isso. São as técnicas que eu não tenho nada a ver com o cara. Na realidade, assim, eu já escutei pessoas importantes do mercado falarem assim: pô, Ale, você teria que variar um pouco, seus retratos são todos iguais. Pô, que elogio. É tão Pois difícil é, fazer. É tão difícil ter um projeto com 536 retratos e que todos funcionem juntos. com certeza, um bom elogio. Ente- É um bom elogio. Então, é claro que olhar no Instagram ali 50 retratos todos basicamente iguais, às vezes pode ser estranho. Mas aí, cara, tipo, eu tenho muito mais trabalho que isso e é uma certa estratégia novamente postar aquilo daquele jeito. E eu nunca sei se vai funcionar melhor assim ou de outro jeito, mas eu faço o que me dá na telha e era isso. Particularmente, eu gostei. Eu fiquei impressionado, assim, vendo teu Insta, esses retratos, assim, eu fiquei, caraca, que massa, assim, tipo. Obrigado. E o Gilden foi em Nova York? Não, cara, fotografei ele em Paris. Paris, olha só. É, inclusive, eu já tinha visto ele no Brasil, tinha visto uma palestra dele aqui, mas eu não tinha começado o projeto ainda. Porra, legal demais. Mais um aí pra quem gosta de fotografia de rua. Então, esse é um retrato que eu gosto muito, assim, porque o Bruce Gilden, por exemplo, não que eu não goste, não tem nada a ver, mas o Bruce Gilden, como ele é um cara muito duro, assim, sabe? Ele é um cara duro, literalmente, assim, não saberia te dizer como te explicar. Então,
eu não quis perder tempo ou ousar dizer para ele movimentar alguma coisa. Eu me movimentei e fiz a foto. No caso do Joel, é, cara, é muito louco, assim, porque esse cara, ele é o mestre de muitos da nova geração, assim. Então, ele estava conversando com alguém, não lembro quem, acho que era com o Alex Webb, e, e tinha uma galera em volta fotografando ele de qualquer jeito, assim, daí as pessoas chegavam e pediam fazer uma selfie com ele, aí outras chegavam e pediam para alguém bater uma foto com ele. Então, eu tô falando isso porque isso é uma outra coisa muito importante no caso daquilo que a gente falou lá atrás, né? De autoconhecimento, de entender o ser humano, de respeitar o momento. Às vezes é melhor você perder o retrato, você não conseguir retratar a pessoa do que chegar na hora errada. Porque se você perder, você vai ter uma segunda chance. Se você chegar na hora errada, você fechou as portas, entendeu? Literalmente. Então, no momento que eu vi que ele já estava se despedindo da conversa dele, eu abordei ele e eu consegui dirigir ele e fazer o retrato que, modéstia à parte, eu amo, assim. E então é isso. Tiveram pessoas importantes que foi que eu tive que esperar assim um tempo, sabe? Esperar o tempo deles. Sim, sim. Esse daqui, sem palavras também, né? Steve McCurry. Cara, o Steve McCurry ele é uma entidade, velho, porque ele é muito, como é que eu poderia te dizer? Tu imagina que ele é o Sebastião Salgado do mundo, assim, sabe? Tipo, ele é, puta, ele é venerado, assim, né, velho? E ele é um cara muito, muito, muito humilde, velho. Eu retratei ele duas vezes já, e uma terceira vez eu tenho um retrato dele, que é ele. Você já ouviu falar na Polka Gallery em Paris? Putz, pior que não. A Polka é uma galeria muito foda lá em Paris, e eles têm também uma revista, e tem também uma editora, e tem também uma livraria. Então é um lugar incrível, assim, que toda vez que eu vou pra lá, eu passo lá, estive lá esses dias. E, inclusive, vi umas exposições maravilhosas. Não lembro o nome do cara agora, deu um branco, TDAH bateu, né? Mas, mas depois eu até te mando umas fotos. Pô, não, com certeza. E, e o Steve, ele tava bebendo um vinho no escritório da galeria, falando com o dono da galeria, e de repente o dono da galeria se desloca um pouco, e eu tava fora da galeria à noite, numa viela, assim, e eu me aproximei e fiz um retrato dele ali, bebendo um vinho e tal, que são aquelas coisas é, que eventualmente eu não mostro, mas que eu tenho, que é uma intimidade de muitos fotógrafos, entendeu? Da casa dos fotógrafos, casa de curador, casa de colecionador, casa de editor, sabe, galerista. Então eu tenho um trabalho que pouca gente sabe, inclusive, que é um bastidor, ao mesmo tempo uma intimidade da casa de muitas pessoas do mundo da fotografia. Acho que eu nunca falei isso também em público, assim. Porra, não, irado. Pois é, não sabia. Pô, e que legal que eles, é, s- humildes, simpáticos, assim, de aceitar ser fotografado, né? Cara, mas se você parar pra pensar, velho, a nossa profissão é fotografar. Então imagina, o cara fotografou a gente na vida inteira dele, e aí ele vai negar um retrato? Sim. Eu concordo contigo, mas conhecendo o ser humano, né, às vezes a pessoa se bota num pedestal, algo assim do Ah, tipo. sim, eu tenho três fotógrafos brasileiros que, tipo, eles
Não é que me negam, assim, é, pô, muitas pessoas já falaram para ele, e eu já falei algumas vezes, e a última pessoa que falou, que perguntou para ele se ele toparia ser retratado, ele disse assim, cara, não vem me falar que é o tal do Ale Roaro que quer me retratar, porque Meu ele, Deus. porque ele não, ele é uma pessoa muito, ele se coloca num grau de importância muito alto, sabe? Então, se eu fotografei 500 e poucos fotógrafos, ele não pode fazer parte disso, porque ele seria mais um, entendeu? Meu Deus. É, tem três aí, tem três caras que. Mas assim, por isso também que eu falo que é um teste de humildade, assim, sabe? Porque é, eu tive fotógrafo que negou pra mim durante 6 anos e fui retratá-lo, o cara foi um doce comigo, ele é um querido, realmente, sabe? Tipo, era o momento dele, então eu não vou passar a odiar uma pessoa porque me nega um retrato, sabe? Ah, não, claro. Sim, sim. De forma alguma. Em algum momento pode rolar, ou se não, ele tem todo o direito de não topar também. Tá Não, com tudo certo. certeza. Mas eu acho curioso porque, por exemplo, até quando eu chamo vocês, fotógrafos, para participar aqui, eu não chamo ninguém para ser mais um, para ser mais uma conversa. Eu imagino que contigo seja assim também. A gente tem um interesse, né? A gente quer retratar, quer conversar com as pessoas porque gerou interesse, porque a pessoa é interessante, né? Não é simplesmente para ser mais uma pessoa, né? Então, É, e também ser mais uma pessoa, mais um fotógrafo junto com todos esses grandes nomes, assim, né? Com certeza tá participando de algo bom, né? Tu não foi escolhido por ser, né? mas cara, tipo, tá tudo certo. Não, Vamos claro, aí, claro. cada um com a sua, Ah, cada um não, com o seu com certeza, jeito. com certeza. Mais um mestre, né? É. Cara, o Walter, eu fotografei ele também algumas vezes. Esse retrato é o ano passado, na rua, lá em Paraty. Esse, é, esse retrato aí, por exemplo, é luz natural, velho. Lá atrás, aquele buquezinho lá, é uma luz de poste. Entendi. Tu usa polarizador, alguma coisa assim? Não, Algum nada. filtro? Nada. Nada. Gustavo Ó, Minas. é Gustavo Minas, então, esse aí, por exemplo, dá pra ver aqui em estúdio, né? Entendi. Tá, Mas não é estúdio, é na minha casa, assim, ele tá no balcão comigo, no balcão americano, tomando um café, e daí eu botei uma luz de cada lado e já era. irado. O Gustavo Minas é muito gente boa. O último episódio foi com ele e tudo. Então, esse aí, cara, é o monstro da fotografia de rua brasileira, né? Um cara super gente fina. Sem dúvida. Esse daqui, pra ser sincero, eu não conheço ele, mas, porra, eu achei uma foto muito foda. Tipo, Obrigado. Esse cara, é o Renato de Cara. E o Renato, ele foi fotógrafo de moda nos anos 90. Ele abriu uma galeria nos anos 2000. Eu conheci a galeria em 2006. Eu não lembro quanto tempo, quando começou, quando acabou, mas era Galeria Mezanino. Ela era uma galeria no mezanino de uma loja na Alameda Lorena, acho que era, nos Jardins. Era uma loja de camiseta, velho. Tinha umas camisetas super cool, assim. E no mezanino ele tinha uma mini galeria. E era incrível, assim. E aí ele depois foi morar numa casa. Depois eu acho que ela mudou de endereço, daí depois ele levou para casa dele. E, enfim, o Renato é um curador, sabe? Uma pessoa importante e que eu respeito muito. E ele ama retrato, cara. O Renato, ele tem.
atrás da cama dele, assim, só uma particularidade, né, da vida do cara, assim, mas atrás da cama dele, do lado da mulher dele, tem vários retratos pintados por artistas dela, e do lado dele tem vários retratos, porque ele fazia uma história de chamar retratistas, pintores na galeria, de tempos em tempos para fazer retrato de pessoas e tal. E aí ele foi retratado por vários artistas. Ele ama retrato. Porra, que massa. É, esse triângulo no nariz dele, com óculos aí, não sei, eu bati o olho nessa foto, eu fiquei um tempinho olhando assim, caraca, tipo, achei, Eu achei gosto muito muito. interessante. E esse retrato aí, como é que era o nome da galeria, cara? Ele estava como curador de uma galeria, que eu não vou lembrar o nome agora, e eu já tinha retratado ele na casa dele. E um dia eu fui nessa galeria falar com ele. E aí tinha essa luz bem pontual, assim, e aí eu disse, vou fazer um retrato seu aqui antes. Caraca, que massa. Essa daqui, a da esquerda, eu não sei se no vídeo pode ser que esteja ao contrário, mas aqui, a da esquerda, para mim, aqui é um autorretrato do próprio Alê, e a da direita, ele foi retratado pelo Paulo Vitali. Sobre autorretrato, eu vi que tu já disse em algumas conversas que retratos são autorretratos, né? Mas como é que tu sempre faz autorretratos? Autorretrato seu né? Sempre faz autorretrato, assim, tu gosta de se retratar também? Não, cara, eu tenho poucos autorretratos, até porque eu não sou, né, tipo, narciso. Mas eu senti necessidade, nesse momento aí, eu senti necessidade de ter um retrato que me representasse nesse momento para mandar para alguns lugares e tal. E aí eu fiz esse retrato. E eventualmente eu tenho uma série de autorretratos com a câmera, com câmeras assim, que eu faço, mas é uma coisa, né, para eu guardar e tal. Mais pra ti mesmo. É, mas eu acho interessante porque para você fazer um autorretrato, você tem que se conhecer, né? Você tem que, e é um exercício muito bom, né, para retratar. Sim, com certeza. E, e esse do Paulo Vitali faz parte de um projeto também que ele fotografa desde grandes fotógrafos até chefes ali, grandes personalidades, assim. E como que foi para ti essa experiência de ser fotografado e se isso te ajudou, de alguma forma, a fazer teus próximos retratos, assim? Se Não, que é agora tu assim, tá no ó, outro lado da lente, né? cara, eu já fui fotografado por mais de 40 fotógrafos, na real. Entendi. Porque muita gente que acaba, né, quando eu vou fotografar, muita gente acaba querendo me retratar e tal. E então, assim, eu te confesso que é um pouco difícil para mim ser retratado. Eu acho que para a maioria das pessoas, né? Mas o que fica difícil para mim é muitas vezes, como é que eu posso te dizer? Aceitar a visão da outra pessoa sobre mim, sabe? Entendi. Porque, Sim, porque quando você está sendo retratado, você tem que respeitar a visão da pessoa, né? Então, acho que nesse ponto é uma boa reflexão, sabe? De sim, dizer, vamos lá, faça aí. sim, sim. Não, eu imagino. Aí agora aqui, se eu não me engano, tem 3 fotos que são retratos da rua. Pô, a pergunta ia ser
se vinha antes a rua ou o estúdio, né? Mas como tu disse que raramente tu tipo, fotografa em estúdio e normalmente não usa flash, como que é pra ti? Então seria mais fácil pra ti fazer esses retratos na rua porque tu já é acostumado a fazer com esse tipo de luz, né? Cara, na realidade, olha só. É, toda e qualquer fonte de luz é inspirada na fonte de luz que existiu sempre na humanidade, que é o Sol, né? Interessante. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Tipo, eu tô num flat, daí eu tô com uma iluminação meio atrás, se eu ligar em cima aqui vai ficar. Mas se eu abrir a porta do toalete aqui, por exemplo, entra uma outra luz, né? E se eu ligar a luz aqui, ó, sacou? Eu tô acendendo uma luz lá dentro do toalete, velho. Sim, sim, Entende? Então, é meio que isso, é entender, né? Começar a olhar, né? Situar em volta e tal, e é isso, velho. Se você tiver uma linguagem, você sempre vai encontrar, né? Não é fácil, não foi fácil. Mas você vê que aquela foto do Renato de cara, ela tem uma linguagem igual essa aí, né, cara? sim. É claro que é completamente diferente, mas isso aí é uma lâmpada, Não, mas né? justamente eu achei parecido mesmo a linguagem. É. E Isso daí que eu achei aquela interessante. outra é uma luz de sol. E se você Entendi. olhar, lá atrás tem uma moto, tá vendo a moto? Tô, Então olha a direção da luz, olha a sombra que tá fazendo na parede lá, ó. Então entendi. você tá vendo que o modelo tá aqui, ó, e a luz, ela tá vindo aqui, ó. Sim. Tem que saber ler a luz mesmo, né? Se adaptar a tudo. E sobretudo, cara, fazer isso com que isso esteja muito definido antes de posicionar uma pessoa para retratar, por exemplo, porque senão essa pessoa ela vai ficar sem jeito, porque ela vai ficar na rua, se no caso da rua, por exemplo, ela vai ficar na rua se sentindo meio que uma palhaça, Entendi. sabe? Tipo, pô, esse cara não tá sabendo o que que ele quer de mim, eu tô aqui virando para um lado, para o outro. Tem que deixar tudo pensado antes ali, né? Só. Porque não tem como demorar, sabe, cara? As pessoas, elas não estão ali disponíveis para você. Sim. Essa eu achei muito legal também. Isso aí é dentro da Cracolândia, cara. A dentro da Cracolândia, caraca. Mas ele é lutador mesmo? Tu sabe a história por trás dele ou ele só meteu essa pose assim? Cara, a história que eu sei, eu prefiro não falar, porque eu não sabe quem é que vai escutar, né? Justo. Mas o que aconteceu, né, eu posso falar o que eu vivi. Que ele estava fazendo esses movimentos como se ele estivesse treinando boxe, e aí eu peguei minha câmera, assim, e comecei a, tipo, fazer assim, com a câmera, e me aproximar para entender se ele ia, né, tipo, é, virar ou, tipo, falar alguma coisa. E quando eu senti que ele não mudou o que ele estava fazendo e eu consegui me aproximar, eu pensei, bom, agora eu vou fazer a foto. O máximo que pode acontecer é ele me bater depois, mas eu Não, vou mas fazer. claro, essas fotos que trazem um desafio, assim, né? Traz uma adrenalina, é massa, né?
Essa eu achei muito interessante também. Que provavelmente é um morador de rua, mas me lembrou o Japão feudal, sei lá, alguma coisa assim. Achei muito doido. É, ele tem uma, ele tem uma pinta oriental, né? Sim, Cara, isso aí é um morador em situação de rua. Ele tá muito próximo da Cracolândia aí. é, e essa série, não sei se você chegou a ver já algumas fotos, eu tenho uma série disso aí, que eu fotografei a Cracolândia de madrugada. E aí, nesse caso aí, eu tenho um assistente que está segurando uma luz para mim de estúdio, entendi. na madrugada, no centro de São Paulo, que é o Caraca, Alex, o Alex Garcia, um camarada que me acompanha algumas vezes para fazer esse tipo de jornada, assim. caraca, Cracolândia de madrugada tem que ter coragem, imagina, né? Porque, É, cara, mas assim, como é que eu poderia te dizer? Quando a gente entende que são seres humanos e quando a gente respeita, cara, hum, às vezes as pessoas perguntam, como é que você entrou? Eu sempre falo, eu acho que um fotógrafo tem que entrar onde ele quiser, entendeu? Com respeito, saber entrar e saber sair, entendeu? Saber como vai usar esse material, né? Ter ética, moral. E tá tudo certo, velho. Sabe, se eu fiz, qualquer um pode fazer. sim. E são pessoas como qualquer outra, né? Então, É, são sim, seres humanos, cara. são seres humanos, né? Tem muita gente que se sente desconfortável fotografando morador de rua, pessoas nessas situações, assim. Mas eu concordo contigo, não dá pra discriminar as pessoas, né? No Então, fundo, esse retrato, ele fala muito bem do meu projeto. O meu projeto é um projeto de humanizar essas pessoas, entendeu? Então, eu não estou usando o morador em situação de rua como objeto, né? Então, tem isso, assim, né? Tipo, a gente tem, a gente tem como optar, né? O que que nós vamos fazer com isso, né? Eu tinha esse objetivo, que era fazer esse trabalho documental, esperando que o centro de São Paulo mude e que meu trabalho seja um trabalho do que foi no passado, sabe? sim. Não, muito bacana isso. Essas eu achei legal, essas fotos BDSM, assim, né? Realmente dá de fazer umas fotos interessantes. Como que tu chegou nessa ideia, assim, tipo, Cara, isso não é uma ideia, na real, isso é um trabalho documental sobre sadomasoquismo. Eu passei 5 anos documentando sadomasoquismo no Brasil, em São irado? Paulo, na realidade, né? E aí, hum, eu falo a mesma coisa quando as pessoas perguntam isso, né? Tipo, como que você entrou? Eu acho que o fotógrafo tem que entrar em qualquer lugar. E aí eu falo, né? Tipo, né, uma questão, né? Por que sadomasoquismo? Por que morador em situação de rua? Por que fotógrafo? Na realidade, o meu trabalho, como um todo, ele mostra o que a sociedade não enxerga ou o que a sociedade não quer enxergar, entendeu? Então, de alguma forma, eu mostro pessoas que não são, né, o alvo, né? Então, tipo, assim, o fotógrafo, ele está atrás da câmera, né? Você vê que o Steve McCurry, todo mundo conhece a imagem, o Bruce Gilden, todo mundo conhece a imagem, o Meyerowitz, o Sebastião Salgado, mas aí quando você mostra o Renato de cara, as pessoas não conhecem. Então eu tô, de certa forma, com o meu trabalho, né, dando visibilidade a essas pessoas, né? Eu tô mostrando uma pesquisa minha. O sadomasoquismo, ele é praticado por muita gente da alta sociedade. Só que se tiver uma roda de pessoas falando sobre isso, alguma pessoa que eventualmente até faça parte disso vai dar risada, vai julgar e tal, porque
porque não admite, porque não quer falar, porque é um tabu. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual eu documentei isso. Os moradores de situação de rua, essas mesmas pessoas qual eu citei, passam muitas vezes de helicóptero, de carro blindado, né, com o seu motorista atrás no seu computador fazendo suas coisas e não vê isso, entendeu? As pessoas não vão para o centro. Outro dia, ano passado, na realidade, eu falando com um cliente meu e eu falei que eu ia abrir uma exposição na Casa de Cultura, na Biblioteca Mário de Andrade, e ele falou: ah, não, mas eu no centro não piso, faz muitos anos, o centro está muito perigoso. Então é isso, velho, mas porra, eu moro no centro, velho, entendeu? Tipo, eu sou um ser humano também e assim, tipo, é perigoso pra ele, não é pra mim, é pra ti, não é pra mim, depende do ponto de vista da pessoa, sabe? Sim, Então eu quero, por isso, né, a frase lá do início, né, tipo, quando eu falo que eu tô profundamente interessado na figura humana, é em mostrar realmente, né, uma sociedade na qual a gente vive muitas vezes é discriminado por ela mesma, né? sim, exatamente, exatamente. É, essas foram em São Paulo também. Tu levou esse pessoal pro. Eu não sei se é floresta, um mato atrás. Não, velho, eu não levei ninguém, é um trabalho documental. Não tem esse trabalho aí, velho, não tem direção e nem envolvimento nenhum meu. Essas pessoas, elas têm, geralmente, a maioria delas tem uma masmorra particular na sua casa. Alguns têm uma casa só para prática de BDSM, onde tem a sua casa que vive com a família, recebe visitas e tal, e tem um outro apartamento para as práticas. E nesse caso aí, desse lugar, dessas fotos, eles alugaram uma casa de 8 andares na Serra da Mantiqueira para Caraca, passar um final de semana em 30 e poucas pessoas. Então, essa foto aí é um retrato que eu dirigi, entendeu? Tem uma série de retratos deles, né? Mas fora isso, é uma série documental, velho, onde eles não falam comigo e eu não falo com eles. pô, que irado. Então esse é um retrato de novo. Só que esse trabalho tem quase 18 mil fotos, pra você ter uma noção. Em Caraca. 5 anos. Eu publiquei um livro também em 2019 desse trabalho. Sim, porque é exótico, assim, né? Tipo, o jeito que se vestem, tudo, né? Pô, imagino que deve rolar 18 mil fotos mesmo. Muito, muito massa. Deixa eu. Essa foi a última. Deixa eu voltar aqui. E, cara, muito, muito legal isso, assim. E como é que tu. Até porque a gente tá aqui na bolha da fotografia de rua, mas às vezes é bom os fotógrafos se botarem em situações diferentes, né? Sair um pouco da zona de conforto. O que tu daria de dicas para eles, assim, para pensar em projeto de levar esse documental para fora da rua, assim? Cara, e na verdade eu acho que o que eu diria é para expandir um pouco a própria forma de pensar, sabe? Tipo, é, sabe que outro dia eu estava vendo uma filósofa falar sobre essa coisa, né? Que a gente tem a mania de perguntar para as crianças, o que que você vai ser quando crescer? E geralmente as pessoas falam, eu quero ser bombeiro, eu quero ser enfermeira, eu quero ser professor, eu quero ser isso e tal. Mas você já escutou de alguma criança falar que ela quer ser melhor a cada dia como ser humano? Realmente, nunca É. escutei. Pois é, então essa é uma frase que eu falo desde que eu sou adolescente, cara. Eu busco a cada dia ser melhor que eu mesmo em todas as áreas da minha vida. Como pai, como marido, como amigo, como profissional, como irmão, como filho, como tudo.
entendeu? Então, antes de ser fotógrafo, a gente é humano. Então, eu acho que é isso. Sempre eu penso nessa abordagem, sabe? E aí, focado na fotografia, assim, por que fotógrafo de rua, né, cara? Por que fotógrafo de rua? Será que realmente as pessoas só fotografam a rua? Eu já fui taxado de fotógrafo de nu, porque eu tenho 2 livros de nu. Eu já fui taxado como fotógrafo de sadomasoquismo. Eu já fui taxado como retratista. Eu já fui taxado como isso, como aquilo, como aquele outro e tal. Mas eu acho que para quem conhece meu trabalho um pouco, vê que eu sou um fotógrafo. Exatamente. Entende? Que fotografo carro, que fotografo casa, que tenho, sabe, livro de arquitetura publicado, sabe? Tipo. E que cada vez mais eu desmistifico isso, assim, a gente pode fazer literalmente qualquer coisa. Eu tava lá eu passei a Páscoa na Serra Catarinense e aí tinha a casa que eu tava, uma casa de campo, assim, tinha uma cortina com umas rendas, assim, sabe? E aí a gente tinha comprado umas frutas, tinha uma maçã, uma pera e 3 bananas. E aí eu fui pegar um copo d'água assim antes de dormir, daí eu disse, nossa, deixa eu fazer um still life disso. E aí eu peguei uma câmera analógica e apaguei as luzes e com a luz que estava entrando de fora da casa, eu fiz um still life que provavelmente ficou um pouco tremido, porque eu fotografei com velocidade bem baixa, embora não precisasse, eu fechei o diafragma para isso, justamente para não ter tanta definição, para não ter tanta plasticidade, porque não era uma foto de produto, e sim um exercício, né? Então é isso, cara. Tipo, é fotografar o que você gosta, o que faz sentido pra você, sabe? Tirar um pouco essa coisa, tipo assim, eu sou um fotógrafo disso, sabe? Ou por moda, ou por sabe? Tipo, seja um fotógrafo, seja um artista, melhor ainda, que daí você expande mais ainda isso. Sim. Não se botar dentro de uma caixa, né? Dentro de. É porque não precisa, né, velho? Sim. Não precisa. O próprio Joel Meyerowitz, ele tem muito trabalho também que ele foi pra praia fazer fotos, né? Tudo. Coloridas, inclusive. Coloridas, pois é. Que, porra, ficaram do caralho também. É um trabalho incrível. É isso, não ter muita amarra, assim, sabe? Buscar ser um pouco mais livre, assim, na forma de criar, de pensar, de agir, né? É, o Ale, ele gosta muito também de compartilhar conhecimento, coisas que ele aprendeu, assim, que eu acho isso muito legal e muito importante pra gente crescer essa cena de fotografia no Brasil. E pra ti, Ale, o que que hoje com essa toda a tua experiência, o que que tu gostaria de saber se tu pudesse conversar contigo começando, assim? Qual que seria, tipo, umas dicas que tu daria pra ti mesmo, assim, no início, sabendo de tudo que tu sabe hoje? Cara, eu acho que se eu tivesse começando, é, bom, quando eu conheci o Luiz Fernando Frandoloso, aquele meu amigo que eu te falei, é, foi muito importante para mim na época ver que o meu trabalho era muito ruim, meu trabalho pessoal. Eu não tinha um trabalho pessoal, sonhava ter um trabalho pessoal. Na época eu ganhava bem com fotografia publicitária, tinha um estúdio e tal, né? Assistente, secretária, mas eu não era feliz, né? Então, através de eu conseguir enxergar isso e buscar ser uma pessoa mais humilde,
É, eu busquei muito conhecimento, cara, sabe? Porque eu vejo que os fotógrafos amadores fora do Brasil, na Europa, na América do Norte, são pessoas muito cultas, cara, e tem uma fotografia muito foda. E aí, se você for ver no Brasil, tem muitos fotógrafos, inclusive profissionais, né, que levam de uma forma muito rasa, sabe? Então, isso não é uma crítica, cada um sabe como leva, né? Mas isso são coisas que eu não quero pra mim, entendeu? Sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito metódica, então eu tenho um conhecimento profundo das coisas que eu faço. Então é isso, seja inquieto, leia, assista, escute, sabe? Busque conhecimento. Eu, eu participo, me colocaram num grupo de WhatsApp. Eu não gosto de grupo, mas estou em um grupo, que é do pessoal que usa Leica, né? Eu uso Leica há muitos anos. E, e era um grupo meio quieto, assim, né? Tipo, se falava poucas coisas e recentemente entrou uma galera no grupo. E é impressionante, cara, como o assunto é vazio, sabe? É, é sobre câmera, aquisição e, e assim, quando se tem alguma informação de, sabe, alguma informação que seja técnica, que seja, sabe, tipo, ninguém responde, né? Sabe? Porque é nítido que as pessoas não estão querendo ser fotógrafo, evoluir na fotografia, entender sobre isso, sabe? Então, cara, não importa qual câmera você use, velho. Importa a câmera que você tem na mão e a ideia que você tem na cabeça. É isso. Do caralho. E esse é um assunto que tá meio na moda, assim, mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre inteligência artificial, né? Não, nem entrando no sobre se é arte ou não, se as imagens geradas por ela são arte ou não. Mas qual que tu acha que é o poder da fotografia, assim? Tipo, o que que tu acha que vai diferenciar nesse futuro que já está próximo? Por exemplo, um retrato é, feito por uma câmera, feito por ti, e um retrato feito por inteligência artificial. Qual que tu acha que é o poder da fotografia? O que que ela vai se destacar? Cara, eu acho que a diferença toda vai ser, é, vamos supor, você quer um retrato seu e você tem a opção de contratar um fotógrafo que faça retrato, um artista que faz retrato, ou o seu telefone com a inteligência artificial. Então a grande diferença está em você, não está nem em mim, nem na inteligência artificial, e nem no outro fotógrafo, entendeu? É, justamente é isso, assim, a gente está a gente está se esvaziando, né? O ser humano está se esvaziando, né? Já tiveram os amores líquidos e agora está sendo os cérebros derramando, né, velho? Tipo, tá difícil, assim. Tu acha que Mas, pode perguntar. Desculpa. Ah, não, eu ia falar, então, eu penso nesse lado também. Tu acredita, então, que vai depender do consumidor, de quem está consumindo o trabalho, né? Com certeza. E aí, assim, para te ter uma ideia, é, você sabe, você sabe qual foi a primeira aplicação da fotografia na história? Foram dos pintores que para pintar paisagem ou eu tô enganado? Não tenho certeza agora. Não, não foi isso. É, o primeiro, primeira utilidade da fotografia na história
foi justamente isso. Foi fotografar uma paisagem pro pintor não precisar ficar horas lá no vento, no frio, na chuva, né? E o primeiro livro de fotografia da história, como é que era o nome do cara? Eu lembrei até, mas eu acho que eu vou pronunciar errado, porque eu não tenho certeza. Mas o primeiro livro de fotografia, o primeiro fotolivro da história, ele nasceu como uma obra publicitária para mostrar produtos. Olha só, não sabia. É. Então, aí olha só, hoje a gente está. A fotografia foi inventada em 1839, né? É, todo esse tempo depois, ainda existe pintura, velho. Já foi inventada a fotografia, o vídeo, a selfie, o celular, o computador, a internet, a inteligência artificial, o 3D, a maquete, tudo, velho. E a pintura ainda existe, e os pintores que se destacam têm as obras muito caras, velho. Então, assim, é, na minha, na minha vida, no começo da pandemia, eu pensei assim: agora fudeu, eu preciso achar algum motivo para continuar na fotografia. E aí eu anotei, eu tinha que anotar num caderno os motivos pelo qual eu poderia largar a fotografia e os motivos pelo qual eu tinha que ficar na fotografia. E aí, em cerca de 5 minutos, eu fechei o caderno. E hoje, cara, tem uma coisa muito nítida na minha cabeça. Eu sou uma pessoa que tem alguns talentos. Eu não acho que eu seja talentoso na fotografia, né? Eu acho que eu sou um cara que estudei muito fotografia, pratiquei muito fotografia. Eu não acho que seja um cara talentoso na fotografia, mas eu tenho alguns outros talentos. E por que que eu tô falando sobre isso? Porque eu cheguei à conclusão que eu nunca vou deixar de fotografar, porque a fotografia é a grande paixão da minha vida, né? Então, se a fotografia, se não tiver mais como viver da fotografia, por exemplo, eu vou me tornar um fotógrafo amador, velho. Eu vou ganhar, fazer outra coisa para viver e vou fotografar de forma amadora e tá tudo bem. Eu vejo fotógrafo amador querendo ser pró. O que que é pró, velho? Pró é o quê? É ferramenta pró, é ferramenta mais dura pro mecânico, né? Você quer ser mais duro, velho? Não. Você quer ser obrigado a viver da fotografia para ser profissional? Não. Sabe? Tipo, seja seja mais, faça mais, não queira ser mais, entendeu? Tipo, é isso basicamente. Gostei. Sim. Para a gente encaminhar, então, para o final da conversa, teria alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? É, Ah, lembrei da Bujanra agora. exatamente. Referência total. Cara, não sei, porque como eu tô desse lado aqui, eu não pensei em pergunta, né? Sim, sim. É, mas eu acho que é isso, velho. Eu busco ser busquei, né? Busco, acho que constantemente ser uma pessoa mais simples, mais humana, né? Tipo, tentar descomplicar as coisas. Essa coisa que foi já tanto problema para tantas pessoas perto de mim, assim, tipo, mas por que que mudou toda a agenda? Mudou.
mudou tudo, entendeu? Tipo, era pra eu estar lá, mas eu tô aqui. E se eu não tiver nada agendado de compromisso, eu mudo a todo momento e é uma delícia isso, sabe? Então é isso. Lidar com a liberdade é difícil, velho. Né? Tipo, o fotógrafo, ele tem que ser livre. Você já ouviu falar no Sérgio Lorrain? Putz, pior que não. O Sérgio Lorrain é uma dica aí para quem gosta de fotografia de rua, porque o Sérgio Lorrain foi um dos maiores fotógrafos chilenos, assim. Ele era de Valparaíso e foi um fotógrafo da Magnum, muito importante. E um dia o sobrinho dele perguntou para ele o que que ele precisava para ser um fotógrafo. Aí o Sérgio Lorrain escreveu uma carta, e é a carta ao meu sobrinho, carta a meu sobrinho. E aí essa carta é incrível, velho. E aí é uma dica assim para quem quer fotografar, né? Quem quer ser fotógrafo de rua, né? Porque o Sérgio Lorrain foi um puta fotógrafo de rua, assim. E Tá ele anotado. escreve. E ele deu uma dica pro sobrinho dele através de uma carta que tem fácil de achar na internet. Do caralho, então. Perfeito. Quero te agradecer, Ale, por ter topado participar aí. Tu também foi outro fotógrafo que eu mandei mensagem, já aceitou na hora para ajudar a crescer essa cena no Brasil. Tamo junto, muito obrigado pelo teu tempo. Pô, rendeu altas conversas, achei muito interessante. Tamo junto, obrigadão mesmo. O que agradeço sou eu, obrigado aí por ter me chamado, por dar espaço e parabéns aí pela iniciativa que você está fazendo. Bom, tá aí. Tamo junto. Falou, Muito obrigado. eu que agradeço.